Fala pessoal, Guilherme Lopes Investidor falando aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Redditor. Será que vale a pena investir nas ações da Redditor? Será que as ações elas já estão muito caras? O IPO da Redditor aconteceu faz pouco tempo. Será que essas ações vieram num preço justo? Ou será que elas estão muito caras? Ou será que estão muito baratas? Será que agora é o melhor momento da gente investir na Redditor, nas ações da Redditor, antes que essas ações comecem a disparar demais? Se você está interessado em aprender mais sobre a Redditor, saber tudo que a empresa faz, qual foi a história, o que ela faz e o preço para ver se é interessante ou se não é interessante o investimento, você vai ter que acompanhar esse vídeo até o final, que você vai entender tudo sobre a empresa e poder tomar melhor sua decisão de investimento. Então acompanhe o vídeo até o final, que você vai entender tudo sobre a Redditor. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender em uma empresa, quando a gente vai avaliar, é primeiro como foi a história dela, né? Como é que ela foi criada. A Redditor, ela foi criada em 1977 com o Dr. George Moll e a doutora Alice Moll. Quando eles fundaram, ela se chamava Grupo Labs. A primeira unidade foi a Cardiolab, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Então, é uma empresa carioca. E como destaque para a Cardiolab era a ultrassonografia, ecocardiografia bidimensional e os médicos dedicados exclusivamente aos exames. E aí o tempo foi passando e de 1982 até 1988 tiveram diversos avanços na empresa. Um deles foi a ampliação do foco na área de diagnóstico não invasivo em cardiologia. E outra coisa, a Redditor ela foi pioneira em Doppler, Color Doppler, ecocardiografia transofágica e ecocardiografia de estresse. Além disso, nesse período, tiveram a abertura de novas unidades em outras localidades do Rio de Janeiro. Então ela começou sua expansão ali focada no Rio de Janeiro. Aí de 1989 a 1992, a empresa focou em múltiplos exames e com a implantação do conceito todos os exames em um só local. Então ela batia forte nesse conceito aí de fazer todos os exames em um só local. E aí ela inaugurou a primeira mega unidade em Botafogo, no Rio de Janeiro. Um prédio de 6 andares. Então ela já começou com uma grande unidade aí lá em Botafogo, no Rio de Janeiro. E nessa unidade aí, ela inaugurou o primeiro equipamento para ressonância magnética com magneto fechado, lá nessa unidade, nesse prédio de 6 andares. Então o tempo foi passando, de 1993 até 1997, diversos avanços na empresa. Em 1998, hospitais inovadores na empresa, inauguração do primeiro hospital da Redditor, que foi o Hospital Barra D'Or, lá no Rio de Janeiro também. Em 2000, ela inaugurou o Hospital Copa D'Or, que foi o conceito de hotelaria hospitalar e alta tecnologia em serviços médicos, com a área de 1.000 metros quadrados para atendimento de emergência. E o Hospital Copa D'Or, ele era o único hospital com L ponto na zona sul do Rio de Janeiro. Em 2001, ela inaugurou o Hospital Quinta D'Or, e nesse hospital tinha a primeira radiologia totalmente digital, que foi implantada aí nesse hospital, e ela serviu de referência para implantação nos demais hospitais da rede. E ela continuou seu processo. 2004 e 2005, expansão. 2006, inaugurou o Hospital Oeste D'Or, é o antigo Hospital Joari. Em 2007, ela começou a expansão para outros estados, então ela foi para Recife e para Olinda. 2008 a 2017, ela passou por forte crescimento com aquisições. Então, aquisição do Hospital Bangu, Hospital Rios D'Or, São Luís Morumbi, mais outros hospitais em São Paulo, Rio de Janeiro. Depois, ela foi para Brasília também. 2018 e 2019, ela começou a expansão também, foi para Bahia, para o Maranhão e continuou crescendo em Sergipe. Então você pode perceber aí que de alguns anos para cá ela começou um processo intensivo de crescimento. Então ela começou a crescer de forma muito mais acelerada. Mas aí você pensa, beleza, entendi, ela foi inaugurada lá em 1977, começou a expansão aí, comprando hospitais, crescendo de forma muito forte. Mas o que exatamente a Redditor faz, né? E é isso que a gente vai entender agora. O que a Redditor faz?
faz? A Redditor hoje ela é a maior rede integrada de cuidados em saúde no Brasil e ela está presente em vários estados já. Ela está no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará, Paraná e Distrito Federal. Ela está crescendo muito forte agora por todo o país. Qual é o principal foco que a empresa deixa claro lá no seu site de relações com investidores? Atendimento humanizado, qualificação da equipe, adoção de novas tecnologias e expansão do atendimento. Hoje, ela já tem 58 hospitais próprios, um hospital administrado, 50 clínicas oncológicas, 50 mil colaboradores, 90 mil médicos credenciados e 9,6 mil leitos. E além disso, além desse serviço, ela atua também com serviços complementares, como banco de sangue, diálise e ambulatórios de diversas especialidades. E tem uma questão também interessante da Redditor. Ela foca bastante em tecnologia e inovação. Hoje, ela tem a cirurgia robótica, que é o quê? Alta tecnologia e cuidado. E essa cirurgia robótica ela está disponível em 16 hospitais da rede. Como é que funciona? É uma técnica minimamente invasiva. Nas áreas, esses procedimentos com robô são nas áreas de urologia, ginecologia, cirurgia geral, cirurgia bariátrica e novas áreas ainda estão em desenvolvimento. Ela já atua nessas áreas e outras áreas estão em desenvolvimento. Então você já entendeu que é uma rede de saúde gigante, né? Ela é enorme, é a maior do Brasil. Como é que é a estrutura societária, né? Quem que é o controlador da Redditor? Bom, hoje, basicamente, quem controla a Redditor é a família fundadora, é a família Moll. Ela é controladora e tem 50,5% das ações da Redditor. O free float, que são as ações que estão disponíveis no mercado, é de 46,3%. Então é um ótimo free float, tem muitas ações no mercado. Na administração tem 1,3% dessas ações e na tesouraria 1,9%. Aí você fala, beleza, Guilherme, ela é gigantesca. Mas será que ela paga dividendos, já que ela é muito gigante? Dividendo mínimo, segundo o Estatuto Social da empresa, é de 25% do lucro líquido. O dividend yield atual dela é de 2% aproximadamente. Ela já pagou dividendo em janeiro, março e junho desde o IPO. Se eu não me engano, o IPO dela saiu ali em janeiro, dezembro de 2020 ou janeiro de 2021. E desde que fez o IPO já pagou 3 vezes dividendo. Então, ela tende a pagar dividendos com mais frequência se ela seguir esse mesmo padrão. Mas talvez os dividendos não sejam tão altos assim, já que o foco dela é em crescimento. E quais são os pontos de interesse que você precisa saber sobre a Redditor? Você já entendeu a história e o que ela faz. Mas basicamente hoje você precisa saber o seguinte: o IPO dela foi bem recente. E esse IPO foi somente de oferta primária, ou seja, com emissão de novas ações. Isso é um ponto muito positivo na minha opinião, porque significa que os controladores eles não venderam suas ações. Significa que foram emitidas ações novas e esse dinheiro que captou no IPO foi direto para o caixa da empresa para ela focar no crescimento aí. E ela pretende crescer aí muito forte nos próximos anos com novas aquisições. E como é que ela pretende distribuir esse dinheiro que foi captado no IPO? Ela pretende usar 50% desse dinheiro captado na construção de novos hospitais e na expansão dos que ela já tem, na expansão dos hospitais atuais. E os outros 50% ela pretende usar para aquisição de novos ativos como hospitais, clínicas oncológicas, corretoras de seguro de saúde, entre outros. Então ela vai pegar o dinheiro para construir novos hospitais, expandir os que já tem e para adquirir outros hospitais que já estejam em funcionamento. Esse foi um ponto bem interessante relacionado ao IPO. Só oferta primária, bacana, controlador não vendeu nada, perfeito. Destinação do dinheiro, crescimento, aquisição e construção de novos. Até aí, tudo perfeito. Tem outra coisa bem interessante que você precisa saber. Os principais planos de saúde são atendidos na Redditor. E a maior parte desses planos de saúde que são atendidos lá são do plano coletivo empresarial. O que é esse plano coletivo empresarial? Ele corresponde a 67,5% do total dos planos atendidos lá. Além deles,
Você tem o plano individual familiar, que corresponde a 19,1%, e do plano coletivo por adesão, que corresponde a 13,2%. Mas a maior parte é do plano coletivo empresarial, que é 67,5%. O que é que isso significa? O que é esse plano coletivo empresarial? Esse plano coletivo empresarial é aquele em que o empregador ele concede esse plano para os seus funcionários. E o que acontece? Em momentos de crise no país, onde aumenta a taxa de desemprego, esses planos, naturalmente, como tem menos emprego no país, esses planos sofrem uma redução. E sofrendo essa redução, a Redditor ela é diretamente impactada, já que a maior parte dos seus pacientes ali vem com esses planos, são atendidas por esses planos, que é o plano coletivo empresarial. Então, em uma crise, com aumento de desemprego, a Redditor é impactada negativamente. E o contrário também acontece. Em momento de expansão econômica, de crescimento e de geração de emprego, esses planos, plano coletivo empresarial aumenta, porque novas pessoas são contratadas e novos planos são contratados ali também. E aí a Redditor é impactada positivamente. É muito bom para a Redditor quando o país está em expansão, em crescimento. Em 2015, a gente pôde observar uma grande queda no número de beneficiários desses planos aí, por conta da nossa grande recessão econômica que a gente passou. Só que caiu em 2015 bastante e ali ela se manteve, o número desses planos se mantiveram ali basicamente estáveis até 2017, 2018, se mantiveram bem estáveis. Então, esse foi o segundo ponto de interesse com relação à Redditor. Primeiro ponto de interesse foi com relação ao IPO, das ofertas primárias. Segundo ponto de interesse foi com relação a esses planos de saúde. Melhora quando a economia cresce, piora quando a economia vai mal. Terceiro ponto de saúde que a gente deve entender é que a Redditor, ela hoje possui 22,3% da Qualicorp. A Qualicorp ela também está listada na bolsa. O código é QUAL3. E qual é essa questão aí? Qual é o ponto de interesse? É porque a Qualicorp hoje ela é líder na administração, gestão e vendas de planos de saúde coletivos empresariais, que é aquele que a Redditor atende mais nos seus hospitais. Então a Redditor ela entendeu a importância desse segmento no seu negócio. E aí a Redditor adquiriu ali mais de 22% da Qualicorp e com essa aquisição a Redditor ela consegue acompanhar as mudanças que estão acontecendo nesse setor, nesse segmento de plano de saúde. Então isso é um ponto muito positivo aí da Redditor, dela estar sempre entendendo o que está acontecendo aí com relação aos planos de saúde. Então esse já é o terceiro ponto de interesse que você precisava saber da Redditor. Vem agora o quarto ponto de interesse da Redditor. Qual é esse quarto ponto de interesse? Atualmente o hospital possui dezenas de hospitais, algo em torno hoje de 58 hospitais. Desses 58, cerca de 39 já possuem acreditações internacionais e 10 têm acreditações nacionais. O que seria essa acreditação, Guilherme? Você deve estar se perguntando. O que é acreditação? A acreditação hospitalar, esse processo de acreditação hospitalar é quando a instituição, no caso a Redditor, ela inicia esse processo solicitando voluntariamente a avaliação de órgãos externos para determinar se eles atendem padrões mundialmente concebidos de segurança e qualidade no cuidado do paciente. Então, as instituições que possuem acreditação internacional ou nacional, né, a internacional tem mais valor, digamos assim, significa que o hospital ele vai ter mais respaldo e, consequentemente, vai atrair mais pacientes, mais clientes. E significa dizer também que o hospital que tem acreditação, ele busca cada vez mais atendimento de qualidade e quanto maior é a qualidade do hospital, maior é o reajuste anual de preços que podem ser cobrados pelo plano de saúde. Então, se o hospital ele tem essa acreditação, ele pode reajustar os seus preços lá dos planos de saúde acima dos outros hospitais, dos hospitais que não têm essa acreditação. Só para vocês terem uma noção,
Os hospitais com a acreditação, eles conseguem reajustar preços em 115% do IPCA, bem acima da inflação. E os sem acreditação, eles reajustam o preço em somente 100% do IPCA. Então, significa que o fato do hospital ter essa acreditação, ele pode também, além de buscar mais qualidade para os pacientes, ele também pode gerar valor ao acionista, porque ele consegue ter um maior crescimento por conta dos reajustes que ele faz. Então, esse foi o quarto ponto de interesse que você precisa saber se você pretende investir na Redditor. O IPO, que foi a oferta primária, a questão do atendimento dos planos de saúde, a aquisição de parte da Qualicorp e a questão da acreditação hospitalar. Então você já entendeu vários pontos de interesse, você já entendeu o que a empresa faz, já entendeu a história da empresa, os dividendos, estrutura societária, e agora a gente vai ver se existe alguma perspectiva futura para essa empresa e para esse setor agora. Então você vai entender agora quais são as perspectivas futuras para a Redditor. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: existe um processo de envelhecimento da população. Esse envelhecimento da população tende a demandar mais a utilização de hospitais, leitos hospitalares e da estrutura hospitalar como um todo. Esse é um fato. Vai existir mais demanda por leitos e hospitais daqui para frente. Outro ponto que a gente tem que se atentar é o seguinte: vai precisar mais lá no futuro. E hoje, como é que está hoje essa questão dos leitos de hospitais no Brasil? Em 2019, o Brasil tinha cerca de quase 2 leitos hospitalares a cada 1.000 habitantes. A OMS ela recomenda entre 3 a 5 leitos para cada 1.000 habitantes. Ou seja, o Brasil precisava aí mais ou menos dobrar o seu valor de leitos, o seu número de leitos para atender aos requisitos que a OMS recomenda. Então esse é um ponto. Hoje o Brasil ainda tem menos do que precisa. E esse número ele tende a crescer com o passar do tempo por conta do envelhecimento da população. E aí é esse segundo ponto. A expectativa é que a população com mais de 65 anos ela se multiplique por 4 vezes até 2050. O Brasil hoje tem menos leito do que o necessário e daqui a 30 anos precisaria ainda multiplicar por 4 vezes esse valor. Então seria mais ou menos aí um crescimento de umas 8 vezes em 30 anos no crescimento da necessidade do uso de leitos e hospitais em geral. Então a perspectiva futura é de um bom crescimento nesse segmento, nesse setor. Fala, beleza, Guilherme, entendi a perspectiva aí futura para esse segmento, para esse setor aí de hospitais. Mas será que a Redditor ela tem alguma vantagem competitiva com relação aos seus concorrentes? A Redditor ela é a maior do Brasil. E por ser a maior, ela consegue uma melhor negociação com planos de saúde. Então ela tem essa vantagem competitiva que ela consegue ter valores melhores do que os concorrentes por ser a maior. Então ela tem mais potencial de barganhar essa questão dos preços. E outra questão da vantagem competitiva é que ela busca sempre excelência na prestação de atendimento dos pacientes. Como eu já falei, o processo de acreditação hospitalar é um desses indicadores aí que ela busca excelência no atendimento. E a Redditor ela foi considerada a melhor empresa de serviços médicos pelo jornal Valor Econômico em 2020. Aí você fala, beleza, Guilherme, entendi aí tudo, essa questão das vantagens competitivas, entendi que parece ser uma empresa muito interessante. Mas e os riscos? Você não vai falar dos riscos? Bom, toda empresa tem risco. E agora você vai entender os riscos de investir na Redditor. O primeiro risco seria um risco regulatório. E que risco regulatório é esse? Esse setor, né, de hospitais, serviços de saúde em geral, é um setor altamente regulado. E se a empresa não cumpre essas regulamentações, essas leis, isso pode resultar em diversas penas, multas e às vezes até algum tipo de restrição na empresa. Então esse é um dos riscos, é o risco regulatório. Segundo risco, na minha opinião, é o risco na expansão que ela pretende fazer agora. A empresa está com caixa, ela fez o IPO, bem sucedido, gerou caixa, mas pode ser que por ela ser a maior rede, ela tenha poucas oportunidades de aquisição agora, ela não encontre boas oportunidades para conseguir crescer com rentabilidade. Isso pode ocasionar em erros nas aquisições e, consequentemente, queda nessa rentabilidade.
Então, pode ser um risco aí, esse risco dessa expansão mais agressiva que a Redditor pretende fazer. Aí você fala: Guilherme, entendi os riscos. Tá, beleza, já entendi. Agora, eu quero saber os pontos positivos. Se tem algum ponto positivo, eu queria saber. E agora você vai saber. Existe um ponto positivo bem interessante, que é a melhora do NPS ao longo do tempo. Esse NPS é uma pesquisa de satisfação do cliente. É um índice que mede ali, quanto maior, mais satisfeito o cliente está. E o NPS da Redditor, ela vem conseguindo crescer esse NPS ao longo dos anos. Então, a satisfação do cliente vai aumentando. Isso é um ponto que, com certeza, é extremamente interessante, já que quem gera receita são os clientes. Se o cliente está insatisfeito, não é um bom sinal na empresa. Então, o NPS vem crescendo, isso é um ponto extremamente interessante e positivo da empresa. E outro ponto positivo da empresa é que, com a gestão feita com o sistema próprio de informação de inteligência empresarial, o hospital ele vem conseguindo acompanhar e melhorar 5 indicadores. Que indicadores são esses? O tempo de permanência na UTI. Esse indicador mostra que vem reduzindo esse tempo de permanência na UTI. Existe também uma redução na taxa de mortalidade cirúrgica ao longo dos anos, redução em pneumonia associada à ventilação mecânica, redução na infecção urinária relacionada ao catéter e redução na infecção da corrente sanguínea relacionada ao catéter. Então, esses indicadores mostram que a rede vem conseguindo evoluir no tratamento do seu paciente. Todos esses indicadores mostram uma redução ao longo dos anos. Então, isso é um ponto muito positivo, que a Redditor vem conseguindo melhorar sua eficiência e qualidade no tratamento. Aí você fala: beleza, entendi tudo sobre a empresa, mas será que vale a pena investir nas ações da Redditor? Será qual o preço que vale a pena? Será que ela está cara hoje? Será que ela está barata? Será que o IPO veio no preço certo? Será que veio muito caro? E agora você vai entender tudo sobre o preço das ações da Redditor. Você já viu que a empresa, ela é uma empresa de excelência, empresa que vem crescendo bastante. E o crescimento dos lucros nos últimos 5 anos, antes do IPO, foi de quase 30% em média ao ano. Então ela teve um crescimento muito expressivo nos últimos anos aí, antes do IPO. Mas a gente precisa fazer algumas continhas simples, né, para ver se vale a pena, se as ações estão baratas ou não. O lucro líquido que a Redditor teve em 2019, antes da pandemia, foi de 1,19 bilhão de reais. E aí a gente não pode simplesmente olhar o lucro líquido de 2020, foi totalmente alterado ali por conta dessa crise que a gente passou. Mas, se a gente pegar o lucro líquido dos últimos 12 meses, isso significa segundo semestre de 2020 e primeiro semestre de 2021, a gente vai chegar num lucro de 1,5 bilhão, ou seja, foi maior do que aquele de 2019. Então, peguei esse lucro que foi maior do que o de 2019 para tomar como base e entender qual o PL com relação a esse lucro atual dos últimos 12 meses dela. O PL, com base nesse lucro de 1,5 bilhão, a gente pode chegar nele da seguinte forma. Hoje, o valor de mercado da Redditor está em torno de 130 bilhões de reais. E o lucro foi de 1,5 bilhão nos últimos 12 meses. Quando a gente divide o valor de mercado pelo lucro dos últimos 12 meses, a gente vai chegar a um PL próximo a 86 vezes. Para justificar um PL de 86 vezes, como esse que ela tem atualmente, a empresa ela precisaria apresentar um crescimento, no mínimo, 3 vezes maior do que o que ela já apresentou lá no passado, mesmo naquele passado em que ela teve sua maior fase de expansão. É óbvio que agora ela vai passar por um processo de expansão ainda mais agressivo, porque ela tem muito dinheiro no caixa por conta do IPO, mas ela teria que entregar um crescimento muito alto para justificar esse PL, muito acima dos 30% ao ano que ela já entregou numa fase de grande expansão. E a empresa ela já é uma empresa gigante, já é uma rede com valor de mercado de 130 bilhões de reais. Não é tão fácil continuar crescendo no mesmo ritmo que ela vinha crescendo. E mesmo no ritmo que ela vinha crescendo de 30% ao ano, esse PL ainda seria muito alto. Ela teria que continuar crescendo numa taxa maior do que a que ela já vinha crescendo.
E eu acho isso muito difícil. Então, a minha conclusão não é recomendação, é apenas a minha opinião. Estude, se aprofunde mais na empresa. A minha conclusão é o seguinte: a empresa tem uma excelente gestão, já apresentou muito crescimento na sua fase de expansão, provavelmente vai continuar crescendo com rentabilidade e com eficiência nas suas operações, inovando e com bastante tecnologia. Porém, o preço não justifica essa qualidade, esse crescimento que ela pretende ter. Na minha opinião, a Redditor está muito cara. Então essa é a minha opinião com relação à Redditor, não é definitivamente nenhuma recomendação. E aqui eu te peço uma coisa: não enriqueça sozinho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp, para que eles também tenham o conhecimento que você está tendo aqui agora. Então você vai compartilhar esse conhecimento para que outras pessoas enriqueçam junto com você e você não vai enriquecer sozinho. Então compartilhe com seus amigos, tá? E eu queria te pedir um grande favor. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui, clica nesse joinha e se inscreva no meu canal aqui abaixo, tá? Clica nesse botãozinho aí para você ser um inscrito e você vai ser avisado dos próximos vídeos aqui quando eu postar. Isso vai me ajudar demais no crescimento do meu canal, tá? Dê um joinha e se inscreva no meu canal. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o próximo.